Seja bem-vindo à 21ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: prove que a função f de x igual a x mais 1 é contínua em a igual a 3. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, lembre-se desta anotação que eu já apresentei em outras aulas aqui do curso de limites do canal Passo a Passo, que diz o seguinte, ó. A função é contínua no ponto dado, se somente C para todo epsilon maior que zero dado, existe um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que para todo x que pertence ao domínio da função, a anotação aqui seja verdadeira. Ó. A menos delta seja menor que x, que seja menor que a mais delta, então f de a menos epsilon vai ser menor que f de x, que vai ser menor que f de a mais epsilon. Portanto, eu tenho que provar que essa anotação é verdadeira para o ponto aqui, ó, de a dessa função, para determinar, para comprovar que essa função é contínua no ponto foi dado, que é o que? A igual a 3. Então, ó, comprovando aqui a anotação, aplicando aqui a anotação para comprovar se a função é contínua ou não. O nosso a é 3, então substituindo o 3 aqui no lugar do a, eu vou ter o quê? 3 menos delta é menor que x, que é menor que 3 mais delta, então f de 3 menos epsilon vai ser menor que f de x, vai ser menor que f de 3 mais epsilon, porque ó, o nosso a é 3, então substituindo aqui ó, na fórmula, vou ter isso aqui. Prosseguindo, eu vou ter o quê? Quanto vale o f de 3? Bom, a nossa função f de x vale x mais 1. Portanto, se eu quero saber qual é o f de 3, basta colocar o quê? 3 no lugar do x. Então, vou ter o quê? 3 mais 1. Então, logo eu vou ter o quê? 3 menos delta é menor que x, que é menor que 3 mais delta. Então, 3 mais 1 menos epsilon é menor que a f de x, que vale x mais 1, que por sua vez é menor que 3 mais 1 mais epsilon. Resolvendo, eu vou ter o quê? 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 3 menos delta é menor que x, que é menor que 3 mais delta. Então, 4 menos epsilon é menor que x mais 1, que é menor que 4 mais epsilon. Observe, para comprovar aqui que a anotação é verdadeira, eu tenho que igualar os lados. O lado direito aqui ó, tem que ficar igual ao lado esquerdo. Para isso eu tenho que fazer o que? Isolar x. E para isolar x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esse 1 daqui. Para tirar esse 1, basta eu colocar menos 1 aqui também. Só que se eu coloco menos 1 aqui ó, entre essas desigualdades, eu tenho que também colocar no lado esquerdo e no lado direito, ou seja, eu tenho que colocar na desigualdade que eu tenho à esquerda e na desigualdade que eu tenho à direita, por uma questão de proporção. Então, eu vou ficar com 4 menos 1 menos epsilon é menor que x mais 1 menos 1, que por sua vez é menor que 4 menos 1 mais epsilon. Agora, 4 menos 1, 3. Portanto, eu vou ficar com 3 menos delta é menor que x, que é menor que 3 mais delta. Então, 3 menos epsilon é menor que x, que é menor que 3 mais epsilon. Ou seja, o lado direito agora está semelhante ao lado esquerdo. Se está semelhante, o que eu tenho? Eu tenho, então, ó, que eu cumpri aqui ó, a propriedade, eu cumpri a regra estabelecida pela propriedade. Ou seja, para todo epsilon maior que zero dado, existe o quê? Um delta maior que zero que depende de epsilon, e que vai fazer parte de tal forma que x vai pertencer ao domínio da função. Aplicando aqui a anotação e comprovando que ela é verdadeira para a função que foi dada e para o ponto que eu tenho que estudar se ela é contínua ou não. Dessa forma eu estabeleci o que? Que f de x é contínua no ponto que foi dado, a igual a 3. Então, ó, para que f seja contínua, basta o que? Que delta seja igual a epsilon. Se delta for igual a epsilon, eu comprovo isso, porque eu não tenho aqui ó, 3 menos epsilon, aqui eu não tenho 3 mais epsilon. Aqui eu tenho 3 menos delta e aqui 3 mais delta. Quando o delta tiver um valor semelhante a epsilon, isso aqui está verdadeiro. Agora, como é que eu posso afirmar que eu posso tomar delta igual a epsilon? Simples. Porque delta é um valor que depende de epsilon. Se ele depende, se ele tem essa relação, pode existir o quê? Um delta que seja igual a epsilon. Agora, outra forma de comprovar isso aqui, simples. Nós temos por notação modular. Nós temos essa propriedade aqui também, ó, para determinar que uma função é contínua num valor determinado.
através de notação modular. E aplicando a notação modular, eu vou ter o quê? Ó? X, módulo de x menos a é menor que delta, então módulo de f de x menos f de a é menor que epsilon. Aplicando aqui para a nossa função e para o ponto que foi dado, né, que é 3, vou ter o quê? Módulo de x menos 3 é menor que delta, então módulo de f de x menos f de 3 é menor que epsilon. F de x vale quanto? X mais 1. F de 3 vale quanto? Vale 3 mais 1, que dá 4. Agora, eu tenho sinal negativo aqui da fórmula, então eu vou ficar com x mais 1 menos 4. Isso vai dar o quê? X menos 3. Então tem aqui, ó, módulo de x menos 3 é menor que delta, então módulo de x menos 3 é menor que epsilon. Se eu estabelecer essa relação, e novamente, ó, tomando-se delta igual a epsilon, eu comprovo a notação. Se eu comprovo a notação, eu demonstro o quê? Que a função é contínua no ponto que foi dado. Observe, tanto na notação modular quanto na notação anterior, né, na inequação que nós tínhamos anterior, basta para comprovar se a função é contínua ou não, basta o quê? Tentar igualar o lado direito ao lado esquerdo. Se eu igualo aqui, ó, o lado direito da notação ao lado esquerdo, eu consigo com isso demonstrar que a função é contínua no ponto que foi dado. Se não for possível fazer isso, isso quer dizer o quê? Que a função não vai ser contínua. Agora, observe graficamente. Nós temos aqui a função, ó, ela é x mais 1. Qual é o ponto que nós estamos estudando a continuidade? É nesse ponto aqui, ó. Por quê? O nosso a era 3. A é um valor em x, é um valor que pertence ao domínio da função. Seu correspondente em y é 4. Por quê? Ó? Quando x for igual a 3, nós temos aqui, ó, y vai ser igual a 4. Então, o que a gente estava tentando determinar o quê? Se a função x mais 1 era contínua neste ponto. E com isso, estudando o quê? Qual é o limite da função neste ponto? A função aqui, ela é contínua neste ponto aqui, ó, x igual a 3. Aí você pode perguntar, tá, mas da onde vem o epsilon? Da onde vem o delta? Bom, gente, epsilon e delta são esses valores aqui, ó, são esses intervalos, ó. O epsilon é esse intervalo que existe aqui, ó, entre f de 3 e f de 3 mais epsilon e f de 3 menos epsilon. O delta, ele é esse intervalo que existe, ó, após o valor que nós estamos estudando e o próximo valor aqui que vai fazer parte do domínio da função. E também existe antes do valor que estamos estudando, que aqui no caso é 3, e o valor que vem antes aqui que faz parte do domínio da função. Pois perceba, ó, delta é o intervalo em x que existe entre cada ponto que faz parte do domínio da função. Epsilon é o intervalo em y que existe, ó, entre os pontos que fazem parte do domínio da imagem, né, do conjunto imagem aqui, ó, em y da função. Então, por exemplo, ó, e é por isso, aliás, que eles se relacionam. Delta depende de epsilon. Por causa disso. Domínio e imagem se relacionam. Agora, observe. A gente consegue aqui, através do gráfico que eu construí aqui, representando a função, saber aqui, ó, quem é f de 3 mais epsilon, quem é f de 3 menos epsilon. Basta aqui, ó, olhar aqui para a imagem. F de 3 mais epsilon vai ser o quê? É 5. F de 3 menos epsilon é o quê? É 3. F de 3 é 4. Ah, quanto é o F de 3 menos delta? É 2. Quando é o F de 3 mais delta, é 4. Quanto vale o nosso delta? A gente também consegue saber, ó, quanto vale o delta e quanto vale o epsilon. E observe. Delta e epsilon vale quanto? Valem 1. Então, essa inequação aqui está dizendo que, ó, módulo de x menos 3 é menor que 1, então módulo de x menos 3 é menor que 1. Por quê? Epsilon e delta valem a mesma coisa, epsilon e delta valem 1, então se eu fosse substituir aqui, ó, na inequação, seria o quê? Ó? Módulo de x menos 3 é menor que 1, então módulo de x menos 3 é menor que 1. Aí você pode se perguntar, mas calma aí, tá bem, mas isso quer dizer que qualquer delta e qualquer epsilon vai valer 1 para essa função? Não. Isso vale para os números que eu estipulei aqui para construir o gráfico. Imagine, por exemplo, que ao invés de, aqui voltando, ó, ao invés de ter colocado aqui, ó, x igual a menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu tivesse colocado x igual a menos meio, x igual a 0,
x igual a meio, x igual a 3 meios. Observe, a proporção se manteria igual, então epsilon e delta teriam valores iguais. O que mudaria é que eles não iriam valer 1, eles iriam valer meio, porque esse gráfico estaria caminhando o quê? De meio em meio. Bom, observe também que, se você tiver dúvida em como você vai conseguir determinar se uma função é contínua ou não, você fala, caramba, eu tenho que usar essas notações, seja a notação modular, seja outra notação para provar aqui que a função é contínua, mas eu não entendo direito o que é esse negócio de epsilon, esse negócio de delta. Bom, construa o gráfico. E sempre lembre-se, ó, delta é o intervalo que há entre um ponto e outro em x, que pertence ao domínio da função. Epsilon é o espaço que há em y entre um ponto e outro na construção do gráfico da função. Ele existe entre o ponto que sucede, o ponto que antecede, é o valor determinado que você está estudando a continuidade. Então, com isso em mente, você consegue o quê? Compreender mais fácil a notação. Seja a notação modular, seja a notação anterior que eu comecei aqui, que eu utilizei, né, para resolver o exercício. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.